Boa noite, vamos dar início a mais um vídeo aula do nosso canal Uma Viagem na História Mundial. Hoje nós vamos falar de dinossauros, lagartos terríveis. Esse foi um pedido do meu sobrinho menor, o Samuel, e a gente vai falar um pouco desses animais que viveram milhões de anos atrás aqui, que nós temos um fascínio, não só as crianças, né, mas nós também somos fascinados pelos dinossauros. Antes eu vou falar... agradecer, né, como sempre, agradecer as pessoas que têm visto o canal, as pessoas que têm comentado, as pessoas que também têm criticado, sugerido, isso é muito válido. Fiz umas modificações no canal, uma coisa muito interessante que agora tem um botão de inscreva-se no canal, e quando você vê o vídeo já aparece um botãozinho. Aqueles que não se inscreveram, se inscrevam. Passe para os amigos, parentes, namorados, noivas, esposos, esposas, para os inimigos também, às vezes, brincando, às vezes eles também querem ver um pouco de história. E estamos crescendo juntos, né? Isso que importa, que já é o 14º vídeo, e o crescimento não é só para vocês, mas também para mim, que eu estou aprendendo cada vez mais. E também parabenizar os vencedores das eleições de 2018. Temos um novo presidente, o senhor Jair Messias Bolsonaro. Independente do que a gente pensa ou eu penso, se é A, B ou C, importante que ele venceu de forma democrática, e que possamos, no ano de 2019 e 2022, termos um país melhor, né? E também parabenizar aos governadores dos estados e governadores do Distrito Federal, que todos possam fazer aquilo tudo que eles prometeram, né? Que eles cumpram o que eles prometeram, que se eles cumprirem, o país com certeza vai ser o melhor. Então vamos lá, vamos começar a aula sobre dinossauros, mas na primeira parte é a introdução. A introdução do nosso canal. Vamos lá! Duas coisas que eu quero falar antes de começar a falar um pouquinho dos dinossauros. Primeiro, essa teoria que está aqui é a teoria chamada evolucionista. Na verdade, tem a criação do homem de duas formas. O criacionismo, que é que as igrejas cristãs acreditam que o homem veio de Adão e Eva, e isso está descrito na Bíblia, né? Também e outras religiões também acreditam no criacionismo, tá? Não é só a igreja, os cristãos, como os muçulmanos também acreditam no criacionismo. E tem o evolucionismo, que um dos maiores precursores do evolucionismo foi o Charles Darwin, que ele se manifesta com a evolução da espécie e da seleção natural. O Darwin acredita que o homem não veio de Adão e Eva, mas sim houve uma evolução da espécie, no caso da espécie primata, que gerou o homem, os primeiros humanos, e depois chegou ao que nós somos hoje. Paulo, qual é o certo e errado? Cara, isso aí é teoria de ambos os lados, mas também tem fé. O que você acredita? Eu tenho o que eu sei que eu acredito, mas o que eu vou passar aqui é o criacionismo, não o criacionismo, mas o evolucionismo. Não acredita que eu acredito no evolucionismo ou no criacionismo. Só vou passar a parte científica. E outro ponto que nós vamos fazer isso em 2 vídeos, conforme eu falei. O vídeo 1 é a parte 1, e na semana que vem é a parte 2. Essa parte agora a gente vai falar um pouquinho do começo, como surgiu, e também do ser humano, como surgiu o ser humano, fazer uma comparação. E na parte 2 vamos falar dos grandes dinossauros, vamos explicar um pouquinho dos grandes dinossauros. Então vamos lá, gente. Vamos ao trabalho.
O primeiro slide, os dinossauros. Eu tirei uma foto aqui, peguei uma pintura, né? Eu não tirei foto, né? Quem dera que eu tirasse uma foto dessa. Tem vários dinossauros aqui. Você tem o T-Rex, né? Tem o Triceratops, você tem o Stegossauro, você tem o Velociraptor. Ah, Paulo, quais são? Depois a gente eu vou pegar os mais importantes e a gente vai descrever, dar as suas principais características. Mas aqui você tem vários dinossauros, tem o Stegossauro, o Brontossauro está ali atrás, o Pterodátilo. Então, tem outros. O Pterodátilo não viveu no tempo do T-Rex, tem tudo isso, tá? Mas isso aqui é um quadro. Então, a pessoa quis mostrar todos os dinossauros de todas as épocas. Depois nós vamos esmiuçá-los. Vamos passar, não hoje, mas vamos passar cada um, explicar suas épocas, tamanho, peso, o que comiam. A gente vai explicar um pouquinho mais detalhado, mas aqui só uma introdução. A origem dos dinossauros, os chamados lagartos terríveis. Essa origem ela é interessante. Em 1842, um paleontólogo, biólogo inglês, ele descobre alguns fósseis no Reino Unido. E ele vai estudando esses fósseis e ele escreve um artigo, e no artigo ele cita o nome dinossauros, que aí você traduzindo do grego, lagartos terríveis. Paulo, eles são lagartos terríveis? Alguns eram carnívoros, como o T-Rex, o Alossauro, mas alguns eram herbívoros, como o grande Brontossauro. Viveram o tempo deles. E esse nome, lagartos terríveis, vem o quê? Vem dessa denominação desse inglês, biólogo e paleontólogo chamado Richard Owen. Os dinossauros viveram cerca de 225 milhões de anos atrás. O início é a chamada Era Triássica e foram extintos cerca de 64 milhões de anos atrás, a Era Cretácea. Aí são os dinossauros mais aquáticos. É o final, e os dinossauros também são as aves que tinham, no caso, penas, os dinossauros que eles chamavam de dinossauros com as penas. Então, esse aqui é o finalzinho. E aqui é o início, quer dizer, a transição ocorre de um réptil, que geralmente ele era quadrípede, ele andava como, por exemplo, para quem não sabe, em 4 patas, como uma vaca, né? E ele vai evoluindo e muitos deles se tornam bípedes. Mas isso é uma evolução. Volto a repetir, tudo isso baseado no quê? No processo evolucionista. Não tem nada de criacionismo aqui, gente, tá? Vamos lá. Aqui eu botei uma figura, né, do terrível T-Rex. O T-Rex era carnívoro, tinha em torno de 4 metros a 6 metros e 20 e em torno de 15 toneladas. E era o grande malfeitor, né? Era o grande canibal da sua época. Ele viveu numa época do Triceratops. Então, depois eu vou passar as épocas para vocês. Mas aqui eu tirei só essa imagem do grande T-Rex, que é o mais conhecido de todos, né? E aqui o Brontossauro. O Brontossauro é gigante, né? Ele teria em torno de 22 metros e em torno aí de 16 toneladas, né? Esse aqui em torno de 15, era bem fortinho, né? Mas esse aqui em torno de 16 toneladas. Mas esse bicho gigantesco aqui, ele comia capim, entendeu? Ele era herbívoro. Então havia muitos choques entre os dois, né? E principalmente que o T-Rex, ele, como carnívoro, tinha muita carne para ele comer. Mas são os dois ícones aqui que eu deixei para a gente começar a falar deles, né? Vamos ao outro slide. A origem dos dinossauros. Eu cheguei a comentar aqui. A origem dos dinossauros descende de uma espécie de réptil primitivo, o Tecodonte. Isso é uma das teses, que os dinossauros vieram dessa origem do Tecodonte. Este réptil adaptou-se e movia de forma bípede, como o T-Rex. Ele houve várias adaptações. Essas adaptações ocorreram por quê?
porque houve uma evolução também da Terra. Eles eram, no começo eram aquáticos, depois eles passaram a ser aquáticos e terrestres, depois se tornaram terrestres. Então o que acontece? Houve uma evolução da Terra e também houve uma evolução dos animais. Tudo isso, volto a repetir, sendo até chato, teoria do evolucionismo. Tá bom? Vamos lá. Aqui eu tirei duas imagens de dois tecodontes, o Protorossuchus e Eupaqueria. Esses dois protecodontes, você pode ver que eles eram quadrípedes, mas o Eupaqueria, ele já tinha ele também era quadrípede, mas ele conseguia levantar os seus braços dianteiros. E tinha também os braços menores, parecido até com o T-Rex, com o Alossauro. Quer dizer, há uma evolução desses dois répteis. Esses répteis, eles deixam de ser aquáticos, tornam aquáticos e terrestres e posteriormente tornam terrestres. E segundo essa teoria, os tecodontes são os originários dos dinossauros. Vamos lá. Aqui é o rapaz, o senhor, o Sir Richard Owen. Ser por quê, Paulo? Porque ele foi coroado como cavaleiro da Inglaterra. O Sir Richard Owen, no tempo da Rainha Vitória, final do século XIX, ele foi, junto com Charles Darwin, um dos grandes cientistas britânicos. E foi coroado, primeira vez ele recusou a coroação e depois ele foi coroado pela rainha pelos seus trabalhos. E um dos seus trabalhos foi o quê? Foi ter descoberto um fóssil na Grã-Bretanha, e ele estudou esse fóssil, viu que era um fóssil primitivo de répteis primitivos e lançou essa palavra, dinossauro. No caso aí, os lagartos terríveis, né? Como ele chamou. E a partir desse senhor que começa esse estudo de paleontologia e esse estudo forte, tanto da biologia também e da paleontologia. E hoje nós temos vários fósseis no mundo inteiro, vários paleontólogos que estudam dinossauro também. Hoje temos livros, temos filmes. Tudo começou com esse carinha aqui, seu Richard Owen. Vamos lá. Vamos à origem dos seres humanos. Volto a repetir para não sendo chato. Isso é base de evolucionismo. Segundo a ciência, os primeiros humanos, australopithecus animeses, viveram por volta de 3,9 a 4,5 milhões de anos atrás. Já os homens habilis, 2,4 a 1 milhões de anos atrás. E os Homo erectus, que somos nós, de 1,8 a 300 mil anos atrás. Então, quer dizer, se a gente voltar às telas anteriores, eu vou fazer uma comparação aqui, parece que eles não viveram juntos. Os homens não caçavam dinossauro. Os dinossauros não caçavam homens. Segundo o tempo. Segundo isso aqui. Mas vamos ver, será que é? Aqui eu estou dando as fotos dos dois. O ser humano, o primeiro, o Australopithecus animeses, volta a repetir, se parece muito com o primata, se parece muito até com o chimpanzé atual. Isso é uma foto baseada no criacionismo. E o Homo erectus, que somos nós, depois tornamos Homo sapiens, e erectus porque eles já estavam de forma bípede. Então, os Homo erectus foram aqueles que se aprimoraram de forma bípede. Volto a repetir, imagens baseadas no evolucionismo. Então a gente pensa assim, eles não viveram juntos, né? Os dinossauros não estavam juntos dos homens, e vice-versa. Então homens não caçavam os dinossauros, e nem eram caçados por eles. Será? Aqui, a comparativa dos períodos. Dinossauros viveram entre 225 a 64 milhões de anos atrás. Legal. Humanos, a partir de 3,9 a 0,45 anos,
4,5 milhões de anos atrás. Então, parece que eles não viveram juntos. Não batem. 225 a 64. Quando os dinossauros foram extintos, na era Cretácea, como foi a extinção? A extinção tem uma teoria que caiu um meteorito dentro da Terra e a Terra foi perdendo a sua temperatura, começou a gelar e muitos desses animais, por serem répteis, eles começaram a falecer, que não aguentaram o frio da Terra. Então, não batem, eles não viveram. Vamos lá. Não viveram juntos. Legal. Mas aqui eu encontrei essa foto. Pintura encontrada em uma caverna de Utah, Estados Unidos. Se nós observarmos aqui, tem a foto de um humano. Desculpa. E aqui de um ser, um dinossauro. Isso aqui é uma pintura rupestre. Isso está numa caverna lá nos Estados Unidos, no estado de Utah. E aqui parece que houve o quê? Alguém, um ser humano, pintou essa imagem. Como que ele pintou essa imagem se ele não viu esse animal? Será que eles viveram juntos? Ou será que não? Uma dúvida, hein? Ficou. Existem teorias, tá? Existem teorias que dizem que os homens, a maioria delas, não viveram com os dinossauros. Mas existem teorias que os homens viveram com animais próximos aos dinossauros. Pode ser. Isso tudo está sendo estudado. Isso não é uma coisa estática. História, paleontologia, arqueologia não são estáticas. A história, arqueologia, geografia, essas coisas mudam. Elas não são como matemática. 2 mais 2 sempre será 4. Aqui não. Vamos lá? Aqui, o fim. O ARG, parte 1. Aqui você tem uma luta, aquela que eu falei, né? Alguns T-Rex querendo comer o Brontossauro. Pô, é coisa pra caramba. É isso aí, gente. Valeu. Tamo junto. A parte 1 terminou. Semana que vem nós vamos falar de cada não, porque é muito, né? Mas dos principais dinossauros, dos períodos, de cada período. Vamos dar as suas características, vamos falar também do que comiam, qual era o tamanho, o peso. E vamos que vamos. É isso aí. Aqueles que não viram, vejam o canal. Aqueles que não se inscreveram, se inscrevam. Tamo junto. Fui!